Você já se pegou se perguntando: por que é tão difícil ser reconhecido? Por que mesmo dando o meu melhor, as pessoas simplesmente me ignoram, me passam para trás ou sequer valorizam o que eu faço? Se você já sentiu isso, você não está sozinho. E existe uma razão que Maquiavel já havia escancarado há mais de 500 anos, mas que até hoje muita gente insiste em ignorar. Vivemos em uma cultura que, na superfície, exalta a bondade. Desde pequenos ouvimos: seja gentil, faça o bem, trate os outros como gostaria de ser tratado. Isso parece, e de fato é, um conselho nobre, mas incompleto. O problema surge quando você acredita que só isso é suficiente, que basta ser uma boa pessoa, ser correto, honesto, prestativo, e o universo vai conspirar a seu favor. Só que a realidade é brutalmente diferente. Se você parar para olhar, verá que no mundo real, os mais bonzinhos, os mais ingênuos, os mais prestativos, muitas vezes são ignorados. Ou pior, são usados. São aqueles que seguram a bronca quando ninguém quer, que dizem sim quando já estão sobrecarregados, que cedem espaço, abrem mão, se colocam por último, esperando, no fundo, que essa postura traga, um dia, o devido reconhecimento. Mas sabe o que normalmente recebem? Silêncio, indiferença e, algumas vezes, desprezo disfarçado de cordialidade. É cruel dizer isso? Talvez. Mas muito mais cruel é passar uma vida inteira jogando um jogo sem conhecer as regras que realmente o governam. E é aqui que Maquiavel entra. Quando escreveu O Príncipe, Maquiavel não estava criando um manual de maldade. Ele estava, na verdade, fazendo algo muito mais desconfortável. Descrevendo o mundo como ele realmente funciona. Sem filtros, sem romantismo, sem fantasias. Ele enxergou algo que até hoje é difícil aceitar, que as relações humanas, sejam políticas, profissionais ou pessoais, são regidas por interesses, percepções e estratégias muito mais do que por intenções puras. E quem não entende isso, vira presa fácil. Observe no seu dia a dia. Quantas vezes você viu aquela pessoa que sempre ajuda todo mundo, que sempre é gentil, sendo passada para trás por alguém que sabe se posicionar? Quantas vezes no trabalho, aquela pessoa eficiente, dedicada, correta, viu uma promoção ir para alguém menos competente, mas que sabe se autopromover, criar alianças, construir uma imagem forte? Quantas vezes na vida pessoal você percebeu que quanto mais disponível você se mostra, mais as pessoas te ignoram ou simplesmente te tratam como garantido? A verdade é uma só. Quem se posiciona apenas na bondade, sem entender o jogo do poder, corre um risco enorme de viver frustrado, sobrecarregado e invisível. Mas antes que você pense que isso significa virar uma pessoa má, cínica ou calculista, calma. O que Maquiavel ensina não é a ser cruel, mas a ser lúcido, a enxergar as engrenagens invisíveis que movem o comportamento humano. E aqui surge uma pergunta inevitável. Será que, sem perceber, você vem confundindo bondade com submissão? Gentileza com autoanulação? Talvez seja por isso que, em muitos momentos, você percebe que quanto mais tenta agradar, menos as pessoas te respeitam. Quanto mais você tenta ser aceito, mais você se sente descartável. Isso não é culpa sua. Ninguém te ensinou as regras verdadeiras desse jogo. Ninguém te explicou que, na prática, a sociedade não premia os mais bonzinhos. Ela premia quem sabe equilibrar inteligência emocional, força de posicionamento e percepção estratégica. E sabe o mais cruel? Quem não aprende isso, sofre. Mas, paradoxalmente, continua acreditando que o problema é ser bom demais. E muitas vezes passa a vida tentando ser ainda mais prestativo, ainda mais disponível, ainda mais bonzinho, enquanto o mundo simplesmente responde com mais descaso. É exatamente aqui que começa a transformação.
Quando você entende que a bondade, por si só, não é uma armadura nem uma ferramenta de ascensão, mas sim um valor pessoal que precisa ser protegido, sustentado e, sobretudo, blindado. Porque se você não se blinda, se você não entende as dinâmicas de poder, as pessoas que enxergam isso, consciente ou inconscientemente, passam a te ver como um recurso, um apoio, uma escada. E aqui cabe uma reflexão brutal, desconfortável, mas absolutamente necessária. Quem não aprende a se proteger se torna útil, mas nunca indispensável. E quem é apenas útil sempre será facilmente substituído. Essa não é uma regra inventada por mim, nem é uma visão pessimista da vida. É simplesmente uma descrição honesta do comportamento humano. Algo que Maquiavel deixou claro séculos atrás, mas que continua sendo ignorado por quem insiste em viver na ilusão de que o mundo premia apenas os bons. Mas aqui vem a grande virada. Se você está ouvindo isso, é porque está prestes a sair desse ciclo. Porque entender essa realidade não te torna uma pessoa ruim. Pelo contrário, te torna alguém que finalmente aprende a proteger sua própria bondade. A partir de agora, você começa a entender que ser bom não é ser fraco. Ser bom não é ser submisso. Ser bom é ser forte o suficiente para escolher a sua bondade e não ser forçado a oferecê-la a quem não merece. E essa força começa exatamente no próximo passo. Entender com clareza brutal como o mundo realmente funciona. Segundo Maquiavel. E se você acha que isso já foi desconfortável, prepare-se. Porque agora nós vamos mergulhar no erro fatal dos ingênuos e entender de uma vez por todas porque quem não entende o jogo é jogado. Existe um erro silencioso, quase invisível, que milhares de pessoas cometem todos os dias e que, sem perceber, as condena a uma vida onde são constantemente manipuladas, ignoradas e colocadas em segundo plano. E o mais cruel é que, muitas vezes, esse erro surge de um lugar nobre. A vontade genuína de ser uma pessoa boa, justa e correta. Só que essa nobreza, quando não é acompanhada de lucidez e estratégia, se torna uma armadilha sutil que transforma seres humanos bem-intencionados em peças descartáveis no jogo da vida. Maquiavel percebeu isso com uma clareza brutal. Enquanto o mundo romântico da filosofia clássica pregava virtudes idealizadas, ele olhava para a realidade nua e crua e dizia, sem rodeios: o mundo não funciona como você gostaria. O mundo funciona como ele é. O erro fatal dos ingênuos começa exatamente aqui. Acreditar que as relações humanas são regidas por justiça, meritocracia, reciprocidade e boas intenções. Acreditar que se você fizer tudo certo, agir com ética, ser honesto, empático e correto, automaticamente a vida te recompensará. E essa crença, infelizmente, não só é falsa, ela é perigosa. Porque enquanto você opera nesse código idealizado, existem dezenas, centenas, milhares de pessoas operando em outro código. Um código que muitas vezes não é verbalizado, mas que rege silenciosamente todas as interações humanas. O código do interesse, do poder, da percepção e do jogo estratégico. Maquiavel foi taxado ao longo da história de cruel, maquiavélico, manipulador. Mas a verdade, que poucos têm coragem de encarar, é que ele não estava incentivando a maldade. Pelo contrário, ele estava apenas revelando o que muitos fingem não ver. O fato de que, na prática, as relações são pautadas muito mais por conveniência do que por justiça. Muito mais por interesses do que por princípios. Muito mais pela percepção que você gera do que, de fato, pela sua essência. E quem ignora isso vive em desvantagem. Imagine, por exemplo, alguém que entra em um jogo de xadrez, mas acredita que está jogando dama. Seus movimentos, suas escolhas, sua estratégia
tudo está desalinhado com as regras reais do jogo. É exatamente assim que vivem as pessoas que se recusam a enxergar o jogo do poder. Elas acreditam que, sendo gentis, transparentes, colaborativas e agradáveis, naturalmente o mundo irá retribuir com respeito, reconhecimento e espaço. Mas, na prática, o que elas recebem é exatamente o contrário. São colocadas nas posições menos valorizadas, são sobrecarregadas, são as primeiras a serem esquecidas nas promoções, nos convites, nas oportunidades. E isso não acontece porque o mundo é necessariamente mau. Acontece porque o mundo é movido por mecanismos que, quem não entende, inevitavelmente sofre. Maquiavel dizia que um príncipe, ou seja, qualquer pessoa que ocupa uma posição de liderança ou protagonismo, não pode se dar ao luxo de agir sempre de acordo com as virtudes tradicionais, porque quem faz isso se torna presa fácil em um mundo onde nem todos estão jogando pelo mesmo código moral. Essa visão não era um convite à crueldade, era, na verdade, um convite à lucidez. E essa lucidez começa no reconhecimento de uma verdade desconfortável. O ser humano, por natureza, é volátil, movido por interesses, pelo desejo de segurança, status, vantagem e poder. Isso não significa que as pessoas sejam más. Significa simplesmente que todas, absolutamente todas, estão tentando sobreviver, prosperar e se proteger. E nesse processo, inevitavelmente, surgem jogos de influência, manipulação, sedução e domínio que estão presentes em absolutamente todos os ambientes, do trabalho à família, dos relacionamentos amorosos às redes sociais, da política, às amizades. O erro dos ingênuos, portanto, não é ser bom. O erro é não perceber que, enquanto operam a partir da bondade pura e desprotegida, outros operam a partir da estratégia. E não se engane. Não é preciso ser cruel para ser estratégico, mas é preciso sim entender que quem não sabe se proteger, se posicionar e jogar o jogo do poder, invariavelmente será usado por quem sabe. E essa dinâmica não é uma teoria. Ela está escancarada no dia a dia, nas micro-interações que muitas vezes passam despercebidas. Está presente quando aquele colega de trabalho leva os créditos por algo que você fez, porque soube se posicionar melhor, soube estar na reunião certa, na hora certa, com a fala certa. Está presente quando, em um grupo de amigos, quem mais se sacrifica, quem mais ajuda, quem mais está disponível, paradoxalmente, é aquele que menos recebe consideração. Porque sim, existe um paradoxo cruel. Quanto mais você se doa sem critérios, mais as pessoas passam a te considerar como algo garantido, automático, descartável. Maquiavel sabia que isso não era apenas uma questão de caráter individual. Era uma lógica estrutural, e dizia, sem rodeios, que quem deseja manter sua posição, sua liberdade, sua dignidade e sua capacidade de prosperar no mundo, precisa entender como esse jogo funciona. E entender, sobretudo, que esperar que todos ajam segundo as mesmas virtudes que você escolhe ter é um convite direto à frustração, à dor e ao ressentimento. E se essa constatação parece à primeira vista dura, desconfortável, até revoltante, ela também é libertadora. Porque quando você compreende que não é sua bondade que está sendo rejeitada, e sim sua ingenuidade, você percebe que não precisa deixar de ser bom, mas precisa, urgentemente, deixar de ser ingênuo. E essa virada começa no entendimento de uma regra simples, mas absolutamente transformadora. No jogo da vida, não vence quem é mais bom. Vence quem sabe parecer forte, estratégico e, ao mesmo tempo, confiável. Quem domina a arte de gerar a percepção correta. Porque no final das contas, e Maquiavel deixa isso dolorosamente claro, o que importa não é exatamente quem você é, mas sim quem as pessoas acreditam que você é.
E é exatamente isso que nos leva ao próximo passo dessa jornada. Porque, se a percepção é mais poderosa do que a essência, então precisamos entender profundamente como funciona essa dinâmica invisível que faz com que, muitas vezes, parecer seja mais importante do que ser. Prepare-se, porque agora nós vamos mergulhar na lógica implacável do poder da aparência e entender definitivamente como essa percepção molda seu valor, seu espaço e sua capacidade de prosperar no mundo. Poucas verdades são tão desconfortáveis e ao mesmo tempo tão poderosas quanto essa. Na imensa maioria das situações da vida, o que as pessoas percebem sobre você vale mais do que quem você realmente é. Isso pode parecer ofensivo para quem cresceu ouvindo que o que importa é o que está no coração, que seja você mesmo e tudo dará certo, que quem é luz não precisa provar nada para ninguém. Mas a realidade é que essas frases, embora bem intencionadas, muitas vezes se tornam anestésicos perigosos, que impedem as pessoas de enxergar como o mundo realmente opera. E aqui, mais uma vez, Maquiavel não teve piedade de quem insiste em viver nas ilusões confortáveis. Ele foi categórico. A construção da aparência, da imagem, da percepção é tão, ou até mais, relevante do que a sua essência. Quando Maquiavel afirma que é mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser ambos, ele não está defendendo que você se torne um tirano. Ele está apenas apontando um fato psicológico ancestral. O ser humano reage mais fortemente à percepção de força, de segurança, de autoridade, do que à percepção de gentileza desprotegida. E na prática, isso significa que sua capacidade de prosperar, de se proteger e de ser respeitado está profundamente ligada não apenas às suas qualidades internas, mas, principalmente, à forma como você se apresenta ao mundo. Isso se manifesta em absolutamente todos os ambientes. No trabalho, por exemplo, não é necessariamente o mais competente que cresce mais rápido, mas sim aquele que sabe comunicar sua competência, que sabe fazer com que os outros percebam sua autoridade, sua liderança, seu valor estratégico. Nos relacionamentos, não é sempre o mais amoroso, o mais dedicado, que conquista mais espaço emocional, mas aquele que consegue equilibrar afeto com presença, generosidade com posicionamento, entrega com limite claro. Até mesmo nas amizades, quem se mostra excessivamente disponível, sempre pronto para tudo, muitas vezes se vê sendo tratado como uma extensão dos desejos dos outros, e não como alguém que é genuinamente valorizado por sua presença. Percepção, portanto, não é um detalhe. Ela é a própria engrenagem que movimenta as dinâmicas de poder, influência e respeito no mundo. E ignorar isso é, inevitavelmente, se colocar em desvantagem. Porque, querendo ou não, gostando ou não, as pessoas não têm acesso direto à sua essência. Elas não entram na sua mente, não leem seus pensamentos, não sentem diretamente sua intenção. Elas só conseguem interagir com aquilo que você comunica, com aquilo que você demonstra, com aquilo que você permite que seja visto. E é exatamente aqui que surge uma questão que Maquiavel entendeu como poucos. Se você não constrói conscientemente a sua própria imagem, alguém fará isso por você. E quase sempre fará de um jeito que não te favorece. No vácuo da sua ausência de posicionamento, as pessoas preenchem esse espaço com suposições, interpretações, julgamentos. E raramente essas suposições são generosas. É por isso que quem não sabe se posicionar vira alvo fácil. Se você não deixa claro onde estão seus limites, as pessoas ultrapassam. Se você não comunica força, as pessoas projetam fraqueza. Se você não demonstra segurança, as pessoas automaticamente assumem que você não é alguém relevante o suficiente para ser levado a sério. E isso não é maldade. Isso é simplesmente uma regra inconsciente do comportamento humano. Todos, absolutamente todos, funcionam assim, em maior ou menor grau. O cérebro humano, por economia de energia, julga,
classifica, cria estereótipos, interpreta sinais e, a partir disso, decide como tratar cada pessoa. Isso acontece em microsegundos. Você faz isso. Eu faço isso. Todos fazemos. A diferença é que alguns fazem conscientemente e usam isso a seu favor, enquanto outros fazem de forma automática, inconsciente e, consequentemente, se tornam reféns da percepção que os outros constroem sobre eles. Maquiavel sabia que, no campo do poder, ser não é suficiente. É necessário, antes de tudo, parecer ser. Porque a percepção é a porta de entrada para todas as oportunidades, para todo o respeito, para toda a influência. Se você parece forte, as pessoas pensam 2, 3, 4 vezes antes de ultrapassar seus limites. Se você parece seguro, sua opinião é levada em consideração, mesmo que, tecnicamente, existam pessoas mais qualificadas na mesa. Se você parece alguém que não aceita desrespeito, o simples fato da possibilidade do conflito já faz com que os outros reajustem seus comportamentos perto de você. Por outro lado, quem transmite sinais de insegurança, de submissão, de excesso, de agradabilidade, de ausência de posicionamento, ativa nos outros uma resposta inconsciente de desvalorização. Não porque as pessoas sejam necessariamente cruéis, mas porque o cérebro social entende que se alguém não se valoriza, talvez não mereça tanto investimento, tanta atenção, tanto espaço. É uma lógica biológica, instintiva, que opera muito abaixo do nosso nível de consciência, e isso não significa que você precise se tornar arrogante, frio ou manipulador. Significa sim que você precisa entender que, se não cuidar da sua imagem, e aqui não estamos falando de estética, e sim de percepção psicológica e social, você viverá sempre dependendo da boa vontade dos outros, e depender da boa vontade dos outros é, sem exceção, uma das piores estratégias de sobrevivência social que existem. Por isso a pergunta que surge agora é: como começar a virar esse jogo? Como alguém que foi treinado a vida inteira para ser bonzinho, agradável, prestativo, pode começar a construir uma percepção mais forte, mais sólida, mais respeitável, sem se tornar uma caricatura de frieza ou agressividade? Resposta começa pela consciência de que força e bondade não são opostos. Que ser estrategicamente forte não te torna uma má pessoa. Pelo contrário, te torna alguém que, finalmente, aprendeu a proteger a sua própria bondade. E proteger, aqui, não é sobre se fechar, se isolar ou se tornar inacessível. É sobre entender que sua disponibilidade, sua generosidade e sua entrega só devem ser acessíveis para quem também demonstra reciprocidade, respeito e intenção genuína. E é exatamente aqui que entramos na parte mais poderosa desse processo. Porque se você já entendeu que parecer importa mais do que ser, então está na hora de descobrir como usar isso de forma ética, inteligente e consciente. Está na hora de entender como aplicar a chamada manipulação ética, onde você aprende a jogar o jogo das percepções, dos interesses e do poder, sem abrir mão dos seus próprios valores. Prepare-se, porque agora começamos a decifrar a verdadeira arte de usar as regras do jogo. Não para prejudicar os outros, mas para, finalmente, deixar de ser prejudicado. É aqui que muitas pessoas travam. Quando começam a compreender a realidade maquiavélica do mundo, a lógica do poder, da percepção, da influência, surge quase que imediatamente um desconforto interno, uma sensação de que, para sobreviver nesse jogo, será preciso abandonar valores, abrir mão da integridade, transformar-se em alguém frio, calculista, talvez até cruel. E esse é talvez o maior erro de interpretação sobre Maquiavel e, consequentemente, sobre o próprio funcionamento da vida. Porque o que Maquiavel realmente ensina não é a se tornar mau, nem a viver como um predador social, mas sim a desenvolver uma lucidez estratégica que te permite proteger aquilo que você tem de mais valioso, sua própria essência.
A questão central aqui é simples, embora profundamente desconfortável. Ou você aprende a jogar o jogo, ou será para sempre jogado. E o jogo não para só porque você se recusa a participar. Ele continua acontecendo em silêncio, nos bastidores das relações, nos olhares não ditos, nas conversas que você não escuta, nas alianças invisíveis, nas decisões que te afetam sem que você tenha sido consultado. A ingenuidade não é virtude. A ingenuidade no mundo real é uma vulnerabilidade disfarçada de pureza. Mas aqui está a chave que poucos percebem. Manipular não é necessariamente enganar. Manipular, na essência da palavra, significa conduzir, manejar, orientar. É o que um escultor faz com o barro, é o que um maestro faz com sua orquestra, é o que um estrategista faz com as variáveis que tem nas mãos. Portanto, quando falamos de manipulação ética, estamos falando da capacidade de conduzir as percepções, as interpretações e as dinâmicas sociais, de modo que você proteja seus próprios interesses, sem, para isso, necessariamente ferir ou explorar o outro. E essa habilidade não é apenas útil, ela é absolutamente indispensável. Porque, ao contrário do que muitos pensam, ser uma boa pessoa não te protege. Na verdade, se você não souber se proteger, sua bondade será, quase sempre, percebida como fraqueza. E o mundo, que opera, queira você ou não, sobre os pilares do interesse, responde à fraqueza de forma implacável, ignorando, desprezando ou, na melhor das hipóteses, utilizando. A manipulação ética começa com um princípio fundamental. Entender que as pessoas não estão reagindo a quem você é, mas a forma como você faz elas se sentirem. Isso significa que não basta ser competente, ser leal, ser honesto, ser gentil. É preciso que as pessoas sintam que você é alguém relevante, alguém que ocupa um espaço, alguém cuja presença gera impacto, respeito e até, quando necessário, uma dose de desconforto estratégico. Porque sim, quem é percebido como excessivamente inofensivo muitas vezes não é levado a sério. E aqui surge uma linha extremamente poderosa que Maquiavel traçou com precisão cirúrgica. Aquele que é apenas bom corre o risco de ser devorado pelos que são espertos. Mas aquele que é apenas cruel se torna odiado, isolado e, mais cedo ou mais tarde, derrubado. A verdadeira maestria está no equilíbrio, na capacidade de ser ao mesmo tempo generoso e implacável, empático e estrategista, acessível e, quando necessário, absolutamente inflexível. Na prática, isso significa que você precisa começar a mapear de forma consciente os jogos de interesse que existem ao seu redor. Quem são as pessoas que operam nesse jogo? Quais são seus interesses ocultos? Quais alianças estão sendo formadas nas entrelinhas? Onde estão os espaços de influência que você pode ocupar? E, mais importante ainda, como você pode começar a conduzir essas dinâmicas a seu favor sem precisar abrir mão dos seus princípios? E aqui entra um dos conceitos mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados: o da escassez simbólica. Quando você se mostra excessivamente disponível, acessível, maleável, você comunica, ainda que inconscientemente, que seu valor é baixo, e o cérebro humano reage automaticamente à abundância descontrolada de qualquer recurso, seja tempo, energia ou atenção, diminuindo seu valor percebido. Portanto, parte da manipulação ética começa, paradoxalmente, na retirada estratégica. Na capacidade de dizer não, de se tornar seletivo, de criar escassez em torno da sua própria presença, da sua própria disponibilidade, dos seus próprios recursos emocionais e profissionais. E atenção, isso não é sobre criar joguinhos vazios ou fazer cenários artificiais. É sobre compreender que, se você não estabelece os limites da sua entrega, as pessoas simplesmente assumem que não. Há limites, e isso não porque sejam más,
mas porque o cérebro humano funciona assim. Busca maximizar benefícios e minimizar esforços. Se você entrega muito sem critérios, você deixa de ser percebido como alguém valioso, estratégico, raro, e passa a ser visto como alguém previsível, acessível demais, facilmente descartável. A manipulação ética também envolve o domínio da ambiguidade estratégica. Maquiavel dizia que muitas vezes é necessário não revelar totalmente suas intenções, manter um certo grau de imprevisibilidade. Isso não é mentir, isso é proteger seu jogo, seus interesses, sua estratégia. Porque no instante em que você se torna completamente previsível, você entrega todas as suas cartas. E a partir daí, qualquer pessoa, com um pouco mais de malícia, pode começar a te manipular, exatamente porque sabe como você irá reagir em cada situação. Por isso, ser estrategicamente ambíguo, deixar lacunas, não revelar todos os pensamentos, manter algumas incertezas no ambiente, faz com que os outros tenham que te tratar com mais cuidado, com mais respeito, com mais atenção. Afinal, eles não sabem exatamente até onde você pode ir, o que você está disposto a aceitar, onde estão seus verdadeiros limites. E é exatamente essa incerteza que gera, paradoxalmente, mais segurança para você. Porque quem não sabe o quanto você pode suportar, prefere não testar. E talvez aqui esteja um dos aprendizados mais poderosos que Maquiavel deixou. O verdadeiro poder não está necessariamente em ser o mais forte, o mais inteligente ou o mais competente. O verdadeiro poder está na percepção de que você é alguém que deve ser levado a sério. E essa percepção nasce da combinação precisa entre generosidade seletiva, força emocional, domínio da escassez e ambiguidade estratégica. Portanto, se você sempre foi daquelas pessoas que acreditaram que ser bom, disponível e agradável seria suficiente para ser amado, reconhecido e respeitado, é aqui que o jogo muda. Porque a partir do momento em que você compreende e aplica essas dinâmicas, você percebe que não precisa abandonar sua essência. Na verdade, você precisa protegê-la, blindá-la e, sobretudo, administrá-la de forma inteligente. Essa administração da sua própria presença, da sua própria imagem, do seu próprio valor percebido, é exatamente o que te dá acesso ao controle, ao poder, à influência. Porque, como Maquiavel deixou dolorosamente claro, quem não entende as leis invisíveis que regem as relações humanas, inevitavelmente acaba submisso a elas. E se é de controle, poder e influência que estamos falando, então é para lá que seguimos agora. Porque a partir deste ponto, você precisa entender profundamente como funcionam as leis não escritas que regem todas as relações humanas. E como dominá-las pode, literalmente, mudar o curso da sua vida. Existe um conjunto de leis que jamais será ensinado na escola, que nunca estará formalizado nos manuais de boas práticas, que não aparece nos códigos de ética, nem nos discursos públicos. E, no entanto, são exatamente essas leis invisíveis, silenciosas e profundamente enraizadas no comportamento humano que determinam quem sobe e quem desce, quem prospera e quem fica estagnado, quem lidera e quem é liderado. Maquiavel não as inventou. Ele apenas teve a coragem de olhar para o mundo sem filtros e nomeá-las com uma frieza que, até hoje, incomoda quem prefere viver anestesiado na ilusão de que basta ser uma boa pessoa para que a vida naturalmente te recompense. A verdade, nua e crua, é que o jogo das relações humanas não se move, na sua essência, pelos princípios da justiça, da meritocracia ou da reciprocidade. Ele se move pelo jogo do poder. E aqui é preciso entender: poder não é necessariamente domínio físico, nem apenas uma posição hierárquica. Poder, na prática, é a sua capacidade de influenciar comportamentos, gerar respeito, criar alianças, impor limites e, sobretudo,
proteger seus próprios interesses dentro de qualquer dinâmica social. Isso significa que, quer você queira, quer não, você já está dentro desse jogo. Ele está acontecendo nas reuniões da sua empresa, nos grupos de WhatsApp da família, nas interações com seus amigos, nas redes sociais, nos encontros casuais e até nos momentos mais triviais, como quando você decide quem cede espaço, quem fala primeiro, quem se posiciona e quem se cala. A diferença brutal está entre aqueles que estão conscientes do jogo e, portanto, jogam com estratégia, e aqueles que, na sua ignorância, acreditam que o jogo não existe e, por isso, são peças nas mãos dos que jogam. E talvez a lei não escrita mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais negligenciada de todas seja esta: quem aparenta ter controle, influencia. Quem aparenta não ter, é controlado. Isso acontece porque o ser humano, desde tempos ancestrais, é biologicamente programado para buscar segurança e liderança. Em qualquer ambiente, todos olham, consciente ou inconscientemente, para identificar quem é o porto seguro, quem tem a postura de quem sabe para onde está indo, quem exala segurança, quem parece ter os códigos do caminho. E esses, naturalmente, passam a ter mais voz, mais espaço, mais influência, independentemente de serem de fato os mais competentes. Observe, por exemplo, qualquer reunião profissional. Nem sempre quem fala mais é quem tem as melhores ideias. Nem sempre quem propõe é quem tem a melhor solução. Mas quase sempre quem transmite mais segurança, mais clareza e mais domínio do próprio espaço é quem define os rumos. Isso não é sobre conteúdo. Isso é sobre percepção. E como Maquiavel já alertava, a percepção é muitas vezes mais real que a própria realidade. Outra lei invisível, profundamente maquiavélica, mas absolutamente verdadeira, é esta: quem não impõe seus próprios limites, educa os outros a ultrapassá-los. O ser humano testa, sempre. Testa o quanto pode pedir, o quanto pode exigir, o quanto pode sobrecarregar, o quanto pode invadir. E isso não é necessariamente maldade. É, antes de tudo, um reflexo inconsciente de busca por conforto, vantagem e facilidade. Se você se mostra como alguém que nunca diz não, que aceita tudo, que tolera abusos emocionais, profissionais ou sociais, não se iluda. Você não será visto como uma pessoa incrivelmente generosa. Será visto como alguém cuja função é servir. E no mundo do poder, quem serve sem critério raramente é reconhecido, é usado. Existe também a lei da imprevisibilidade estratégica. Maquiavel já dizia que um príncipe não deve ser totalmente transparente. Isso não significa mentir. Significa proteger seus próprios movimentos. Quem se torna previsível se torna facilmente manipulável. Se todos sabem exatamente quais são seus limites, seus gatilhos, suas fragilidades e suas reações, você se transforma sem perceber em um livro aberto. E quem é livro aberto se torna manual de uso para quem tem um mínimo de malícia social. Por isso, a imprevisibilidade não é apenas uma ferramenta, é um escudo. É o que faz com que os outros precisem te tratar com mais cuidado, mais respeito e, muitas vezes, até com uma dose saudável de receio. Porque o desconhecido gera cautela. E quem não sabe exatamente o que você é capaz de fazer, simplesmente prefere não testar. Outra regra invisível e absolutamente cruel para quem não percebe é que quem controla as narrativas controla os ambientes. A história que você conta sobre si mesmo, a forma como você se posiciona, os símbolos que você transmite, as palavras que escolhe, tudo isso molda a percepção dos outros. E mais, se você não conta sua própria história, alguém fará isso por você. E acredite, dificilmente será da forma mais favorável. Sabe aquela pessoa que em qualquer ambiente
Parece ter sempre a palavra final, o tom de voz mais seguro, a postura mais alinhada, a capacidade de ser ouvida mesmo quando fala pouco. Ela entendeu isso. Ela percebeu, muitas vezes intuitivamente, que mais importante do que ter razão é parecer ter razão. Que mais importante do que ser competente é parecer ser indispensável. Que mais relevante do que ser amado é ser, antes de tudo, respeitado. Aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O respeito, na maioria das vezes, precede o amor. E onde não há respeito, não há amor que sobreviva. Isso vale para o trabalho, para os relacionamentos, para as amizades, para a vida, como um todo. Quem não é respeitado se torna invariavelmente aquele que carrega, que sustenta, que suporta, mas que, no fundo, nunca é verdadeiramente valorizado. Mas, se essas leis são tão determinantes, por que quase ninguém fala sobre elas? Simples, porque quem domina essas leis não tem interesse algum em que elas sejam ensinadas. Quem entende o jogo prefere que os outros continuem acreditando que a vida é sobre ser sempre gentil, submisso, agradar a todos, esperar reconhecimento espontâneo. Porque quanto mais pessoas operam na ingenuidade, mais espaço sobra para quem joga com consciência. E talvez você perceba agora o quanto a sua própria vida já foi impactada por essas leis sem que você sequer soubesse que elas existiam. Quantas vezes você foi colocado em segundo plano? Quantas vezes foi ignorado, mesmo se esforçando ao máximo? Quantas vezes viu pessoas menos capacitadas, mas mais hábeis no jogo da percepção e do poder, avançarem enquanto você permanecia estacionado? Isso não é coincidência, isso é a consequência direta de não entender, até hoje, essas regras invisíveis. Mas a boa notícia é que uma vez que você as vê, não tem mais como desver. E a partir daqui, o jogo começa a mudar, porque agora você sabe que existe uma lógica secreta. E mais do que isso, começa a entender como usá-la. E é exatamente isso que nos leva ao próximo passo. Porque entender as leis é o primeiro movimento. O segundo, e mais transformador, é aprender a aplicá-las no mundo real. Aprender literalmente como ser, nos tempos modernos, aquilo que Maquiavel chamava de príncipe. Alguém que, dominando o jogo das percepções, do poder e da influência, aprende a prosperar sem jamais abrir mão da própria essência. E é para isso que vamos agora direcionar toda a nossa atenção. Se no passado Maquiavel escrevia para príncipes, reis e governantes, descrevendo as estratégias necessárias para manter o poder e sobreviver em meio aos jogos de influência, hoje, a verdade é que cada um de nós é, de certa forma, o príncipe do próprio território. Seja no ambiente profissional, nos relacionamentos, na vida social ou até nas redes digitais, todos nós estamos inseridos em sistemas onde a disputa por espaço, voz, influência e reconhecimento é absolutamente real, ainda que silenciosa, disfarçada de cordialidade, simpatia e muitas vezes de discursos vazios sobre igualdade e meritocracia. O que poucos percebem é que no mundo moderno o jogo é o mesmo, só muda o tabuleiro. As alianças, as traições sutis, a necessidade de proteger sua reputação, de construir poder simbólico, de administrar percepções e de garantir sua própria autonomia, continuam exatamente como eram na época dos grandes impérios. E aqui surge uma verdade que para muitos é desconfortável demais para ser aceita. Quem não aprende a se tornar o príncipe da própria vida, inevitavelmente, vive como servo nos tabuleiros dos outros. A primeira adaptação prática dos conselhos de Maquiavel para os nossos dias é compreender de forma visceral que a construção da sua imagem é uma tarefa inegociável. Não se trata mais de escolher se você quer ou não cuidar disso.
Trata-se de entender que, se você não fizer, alguém fará por você, e quase nunca da maneira que te favorece. Sua reputação é sua armadura. Ela antecede sua presença, abre ou fecha portas antes mesmo que você entre nos ambientes. E sim, na maioria dos casos, as pessoas decidirão se te respeitam, te escutam ou te valorizam, não com base em quem você é de fato, mas com base na leitura que fazem de você. Leitura essa construída pelos sinais que você emite, consciente ou inconscientemente. No ambiente profissional, isso significa, por exemplo, que não basta ser competente. É preciso ser percebido como alguém indispensável. Isso exige, muitas vezes, aprender a se autopromover de maneira elegante. Mostrar resultados, ser visto nos ambientes certos, participar das conversas certas, estar próximo das pessoas que tomam decisões. Isso não é puxa-saquismo, isso é estratégia social. É entender que quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é promovido, não é valorizado, não é chamado, não é levado a sério. Nas relações interpessoais, o príncipe moderno entende que a disponibilidade irrestrita não gera amor, não gera respeito, não gera conexão verdadeira. Gera dependência nos outros e desgaste em si mesmo. O jogo, aqui, é sobre construir presença de valor. Ser alguém cuja presença tem peso, tem significado, tem impacto. Isso significa aprender a dizer não, a estabelecer limites, a se retirar quando necessário, a se fazer desejar, seja em uma amizade, em um relacionamento amoroso ou em um grupo social. E nas redes sociais, que hoje se tornaram uma extensão do nosso mundo real, essa lógica é ainda mais brutal. Quem controla a própria narrativa, quem administra com inteligência o que mostra, como mostra, quando mostra, tem poder simbólico. E poder simbólico no mundo atual se traduz em oportunidades, conexões, convites, negócios e até respeito social. Por outro lado, quem se expõe sem consciência, quem se mostra vulnerável demais, quem entrega tudo de si sem filtros, sem critérios, acaba, quase sempre, sendo lido como alguém acessível demais, previsível demais, sem mistério, sem peso, sem presença. O príncipe moderno também entende que o domínio das emoções é um ativo de valor inestimável. Porque no jogo do poder, quem se descontrola, perde. Quem reage de forma impulsiva, quem se deixa levar pela raiva, pela ansiedade, pelo desejo imediato de agradar ou de se justificar, invariavelmente entrega seu próprio controle para os outros. Por isso, autocontrole não é apenas uma virtude pessoal. É uma estratégia de sobrevivência. É a capacidade de não entregar seu jogo, de não se tornar refém das próprias emoções, de não se tornar previsível, manipulável, frágil. Outro pilar essencial é a administração consciente da sua própria energia. O príncipe moderno não está disponível para tudo nem para todos. Ele escolhe suas batalhas. Ele entende que tempo, atenção e presença são moedas extremamente valiosas e que exatamente por isso devem ser distribuídas com critério cirúrgico. Não é sobre ser arrogante, é sobre entender que se você se doa indiscriminadamente, se você se entrega sem filtros, você comunica ao mundo que seu próprio tempo, sua própria energia e sua própria vida não são tão valiosos assim. Aqui surge uma das maiores armadilhas para quem foi treinado a vida inteira para ser bonzinho. Acreditar que se proteger, se valorizar e se posicionar significa se tornar uma má pessoa. Nada poderia estar mais longe da verdade. O que Maquiavel nos ensina é que ser estrategista não te torna mal, te torna lúcido. E que, na verdade, só quem é lúcido é capaz de proteger sua própria bondade. Porque a bondade desprotegida, a bondade ingênua, a bondade sem estratégia, invariavelmente se torna alimento para os predadores sociais que habitam todos os espaços da vida moderna. E talvez agora você perceba que muito do que te gerou dor, frustração, sensação de injustiça,
ou até esgotamento emocional. Nunca foi sobre você ser bom ou não. Sempre foi sobre você não ter sido treinado nas regras invisíveis que regem o jogo. Sempre foi sobre ter jogado um jogo que você não sabia que existia. E se isso dói, saiba que essa dor não é castigo, é um convite. É o desconforto necessário que precede toda transformação profunda. A partir do momento em que você assume, com total consciência, que é o príncipe da sua própria vida, que ninguém fará isso por você, algo começa a mudar de forma quase imediata. Sua postura muda. Seu olhar muda. Seu tom de voz muda. Sua presença muda. E com isso, as respostas que o mundo te dá começam também a se transformar. Porque o mundo não responde aos nossos desejos. O mundo responde aos nossos sinais. E se você já chegou até aqui, então está mais do que claro que não existe caminho de volta. Você não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais acreditar que ser bonzinho é suficiente. Porque agora você entendeu que o verdadeiro jogo é sobre ser bom, mas antes de tudo, ser estrategicamente forte. E isso nos leva à síntese mais poderosa de todo esse raciocínio. Porque no final das contas, não se trata de escolher entre ser bom ou ser estrategista. Trata-se de entender como unir, na dose certa, virtude e astúcia. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque o verdadeiro poder não está em abandonar sua bondade, está em blindá-la, está em ser bom, mas nunca, jamais, ingênuo. Chegamos ao ponto onde toda a lógica maquiavélica se encontra com algo que, para muitos, parece paradoxal, mas que, na verdade, é a chave que separa aqueles que prosperam com integridade dos que passam a vida inteira sendo peças no tabuleiro dos outros. Existe um tipo de poder que não nasce da imposição, da agressividade ou do controle explícito, mas sim da maestria sutil de quem aprendeu a equilibrar virtude e astúcia. E aqui talvez esteja o ensinamento mais poderoso e, ao mesmo tempo, mais negligenciado de toda a obra de Maquiavel. A verdadeira força não está em ser só bom, nem em ser só estrategista. Ela surge no exato ponto onde bondade e estratégia se encontram, se somam e se fortalecem mutuamente. Ser bom, portanto, não é, e nunca foi, ser ingênuo. Não é viver de olhos fechados, esperando que o mundo te trate bem, simplesmente porque você escolheu tratar os outros com respeito, empatia e generosidade. Porque o mundo não responde às suas intenções. O mundo responde, implacavelmente, à forma como você se posiciona, à percepção que você gera, aos sinais que você transmite. E se esses sinais são de submissão, de fragilidade, de uma bondade desprotegida, a resposta do mundo será, quase sempre, dura, indiferente, impiedosa. Por outro lado, quando você se posiciona a partir de um lugar onde sua bondade não é fraqueza, mas sim uma escolha consciente, protegida e estrategicamente administrada, algo absolutamente transformador acontece. As pessoas passam a te olhar diferente, passam a perceber que você é, sim, alguém generoso, alguém que se importa, alguém que contribui, mas que faz isso não por carência, não por medo, não por desejo desesperado de aceitação, mas porque você escolhe, porque você é capaz de dar, mas também é capaz de retirar. Porque você sabe dizer sim, mas também sabe, sem culpa e sem hesitação, dizer não. E aqui mora uma das maiores verdades que o mundo raramente fala, e que na maioria das vezes só é percebida depois de muita dor, muita frustração, muito desgaste. Quem não sabe se retirar quando não é valorizado, ensina o outro a te desvalorizar.
Quem não sabe se posicionar, quem não impõe limites claros, quem não sabe criar escassez em torno da própria presença, invariavelmente se torna aquele que carrega o peso, que segura as pontas, que sustenta as relações, mas que, paradoxalmente, nunca é verdadeiramente visto, reconhecido ou valorizado. Maquiavel nunca disse que você deve ser cruel. O que ele disse, com uma clareza brutal, é que você deve ser estrategicamente inteligente, que deve entender que, na prática, o ser humano é volátil, movido por interesses, por percepções, por desejos inconscientes de segurança, poder, conforto e controle. E que, se você não aprende a navegar nesse oceano, você não se torna um farol. Você se torna uma âncora para os projetos dos outros, para as ambições dos outros, para o conforto dos outros. Por isso, o verdadeiro equilíbrio está exatamente aqui, em ser sim uma boa pessoa, uma pessoa ética, íntegra, honesta, justa, mas uma pessoa que sabe também ser estrategista, que entende que o jogo do poder não é opcional, que compreende que não existe liberdade real, não existe dignidade sustentada, não existe prosperidade consistente para quem vive apenas esperando que o mundo seja justo, porque o mundo não é justo, o mundo é estratégico, e isso não significa se tornar frio, amargo ou cínico. Pelo contrário, significa, antes de tudo, assumir o próprio protagonismo, significa escolher, de forma consciente, para quem você doa sua energia, seu tempo, sua presença, seu afeto. Significa parar de negociar com quem não te valoriza, com quem não te respeita, com quem não enxerga seu real valor. Significa entender que a bondade só é virtude quando vem acompanhada de limites. Porque quando não vem, ela deixa de ser virtude e se transforma, na prática, em autoanulação. E talvez nesse momento você perceba que muito do que te fizeram acreditar sobre ser uma boa pessoa estava, na verdade, te ensinando a ser submisso, a ser inofensivo, a não incomodar, a não se posicionar, a se contentar com migalhas de validação, enquanto outros, muito menos competentes, muito menos generosos, muito menos preparados, simplesmente tomavam o espaço que poderia e deveria ser seu, mas isso acaba aqui. Porque a partir do momento em que você enxerga, de forma clara e inegociável, que o verdadeiro poder está no equilíbrio entre virtude e astúcia, você se torna alguém que não precisa mais implorar por respeito, por espaço, por reconhecimento. Você se torna alguém que simplesmente impõe respeito pela forma como ocupa seu próprio espaço no mundo, pela clareza dos seus limites, pela solidez da sua presença, pela inteligência com que administra sua própria energia, e a partir desse ponto algo absolutamente extraordinário acontece. Você percebe que o jogo que parecia tão injusto, tão cruel, tão desleal, não precisa mais ser um campo de dor. Ele pode e deve se tornar um campo de maestria, de domínio, de construção de uma vida onde você finalmente é visto, é ouvido, é respeitado. Não porque você grita, não porque você se impõe pela força bruta, mas porque sua postura, sua presença e sua estratégia falam por você. E, agora, se você entendeu isso, se você realmente absorveu essa lógica maquiavélica aplicada à vida real, então surge uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Você está disposto a assumir, de uma vez por todas, o comando da sua própria vida? Porque se sim, a jornada não termina aqui. Pelo contrário, é exatamente agora que ela começa. Porque entender essas regras é só o primeiro passo. O próximo, e mais poderoso de todos, é aprender, na prática, como aplicar cada uma delas no seu dia a dia, nas suas relações, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida. E, se você acha que isso foi forte, então se prepare.
porque o que vem daqui para frente é simplesmente o mapa da sua própria liberdade.